Pastor Daniel, primeiro da fila, glória a Deus, que prazer ter você conosco. Deus abençoe grandemente, querido. Val, Deus abençoe você, querida. Thales, Tarso Soares, Tassi Rosana. Oi, querida, tudo bem? Um abraço pro Rodrigo. Jorjão, Deus te abençoe. Abençoe grandemente sua família, que Deus os cubra com graça, com proteção. Vamos tentar bater um papinho hoje, né? Falar um pouquinho de um tema bastante interessante. O Roger, tem um pessoal entrando, graças a Deus. Que Deus abençoe todos vocês pela presença, pelo apoio. Espero que a palavra possa falar profundamente ao coração de vocês, como Deus tem falado comigo na minha intimidade. Pedro Gonçalves, o nosso português, que está em todas. Deus te abençoe, Pedrão. Obrigado pela presença. Sei que aí o fuso horário são mais 4 horas, pelo menos. Elaine, shalom, querida. A paz, querido. Deus te abençoe grandemente, Pedro. Dá um abraço em toda a sua família aí em Portugal, viu? E o Daniel já colocou as bandeiras do Brasil. Daqui a pouco o Pedrão coloca de Portugal tudo junto. Rosana, Deus te abençoe. Prazer ter você conosco. Que Deus possa cobrir você e sua família. Honorina Santos Carvalho, minha amiga querida, parceira de trabalho de anos na Bahia Sul Celulose, na Suzano Papel Celulose. Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. Priscila, Deus te abençoe também. É um tempo para a gente bater um papo e falar de um tema muito interessante, muito importante nesses dias. Evanilda, querida, Deus te abençoe. Abraço no pessoal de Pedro Canário. Aí, eu falei que o Pedro ia colocar a bandeira de Brasil e Portugal, já está ele colocando as bandeiras aí. Deus te abençoe. Queridos, enquanto o pessoal vai entrando, deixa eu me posicionar com vocês o tema que nós vamos conversar hoje. É um tema que eu julgo muito interessante e oportuno para essa situação que nós estamos vivendo, a situação da pandemia. Mas é um tema que ele vai muito além só dessa situação de pandemia. Simplesmente se tornou oportuno pelo momento que nós estamos vivendo, um momento conturbado para muitas pessoas, muitas famílias passando muita dificuldade, não só dificuldade no âmbito da saúde, mas dificuldades outras que estão surgindo também em decorrência desse tempo de distanciamento, de confinamento e de falta de operação, de trabalho, né? Então isso tem trazido muita preocupação para muitas pessoas. Existem muitas pessoas apavoradas, pessoas com medo, e nós decidimos então falar um pouquinho sobre esse tema, né? O tema de hoje, o tema do nosso bate-papo é não temas, né? Não temas, não tenha medo. E esse tema, esse assunto, ele é muito importante, ele é muito relevante, porque muitas pessoas podem pensar assim, poxa vida, é fácil falar, né? Ah, não tenha medo, fique firme. Isso é uma palavra de incentivo, uma palavra de apoio, de motivação para todas as pessoas, mas é uma palavra que a Bíblia traz para a gente de uma maneira muito estruturada, de uma maneira muito profunda, e a gente precisa entender exatamente contra o que nós estamos lutando e contra quem nós estamos lutando. O medo está do lado de dentro e muitas vezes nós temos que lutar contra nós mesmos, lutar contra as nossas convicções, lutar contra as nossas próprias percepções. Isso é fundamental que a gente entenda como que a Bíblia nos aponta isso. Eu continuo dando boa noite para o pessoal, a Itaboraí está entrando, a Ednese está entrando, a Rose, Deus abençoe vocês. Mas dando sequência aqui ao nosso bate-papo, primeira coisa que a gente tem que entender, o que é medo? Qual que é a definição de medo? Como é que medo é visto? Logicamente que a gente pode entrar pelo léxico, né, entrar pelo dicionário e dizer medo é temor, medo é ansiedade, pode ser uma ansiedade irracional ou uma ansiedade fundamentada, pode ser apenas um receio, né? Mas medo é muito mais bem conceituado quando você olha pelo viés psicológico. A psicologia vai dizer que o medo é um estado afetivo, né? Que ele é suscitado à consciência de perigo que você está vivendo, ou pelo menos, ou ao contrário, ele vai suscitar ou provocar em você, vai te despertar para uma consciência desse perigo, né? Então, o problema do medo, para a gente entender tudo isso, ele está ligado a um sentimento de insegurança em relação a pessoas, a situações ou objetos. Então, o medo ele pode se caracterizar, ter viés para pelo menos 3 posições. Eu posso ter medo de pessoas, eu posso ter medo de animais, eu posso ter medo de uma situação
e eu posso ter medo de um objeto, de uma coisa, né? Posso ter medo posicionado em um lugar. Então o medo, primeiro, ele é pessoal, a gente tem que entender isso. Ele não se caracteriza de maneira uniforme para todas as pessoas. Cada um tem uma sensação, uma percepção de medo de forma diferente. Pode parecer óbvio, mas não é. Porque um grupo de pessoas que pode se sentir assustada numa determinada situação, uns correm, outros desmaiam e outros ficam paralisados. Cada um sentiu medo de uma forma diferente. Então, esse processamento do medo também é diferente, né? E muitas pessoas pensam que o medo é uma doença, pensam que o medo ele só tem aspectos negativos, né? Nós temos que entender que nós somos feitos por Deus e que nós não tínhamos o processamento do medo lá no Éden, porque nós não tínhamos o objeto que nos formasse medo. Mas depois do advento do pecado, o medo ele passou a existir sim, porque é até um instrumento de proteção. Então, o lado positivo, essa vertente, que eles chamam de vertente inteligente do medo, é que ele nos afasta, ele nos protege de perigos, seja de um perigo presente de fato, ou seja de um perigo que antecipadamente a gente percebe, né? O ser humano, diz a psicologia, que é o único animal que tem a capacidade de perceber o perigo com antecedência. Ele pode se antecipar a um fato que ainda vai expô-lo ao perigo mais à frente. E por isso que muita gente sofre por antecipação. Todo mundo já deve ter ouvido essa expressão. A pessoa está sofrendo por antecipação, a pessoa está angustiada e por aí vai. Então, essa também talvez seja uma das justificativas da sobrevivência da raça humana, porque essa capacidade de ter medo antecipado, fez com que ela se protegesse de vários predadores naturais, de vários ataques de animais que existiram e que ainda existem hoje. Então, pessoas que moram em regiões inóspitas ou em regiões como a África, como a Índia, que tem muitos tigres, você vê falar até hoje de pessoas que estão mortas por ataque de tigres, ou ataque de outros animais, ou ataque de animais peçonhentos. Isso é muito comum por aí nos Estados Unidos, ataque de ursos. Então, existem muitas situações hoje no ambiente natural que também impõem medo. Mas Freud, que é um especialista da psicanálise, ele tem um texto que eu pensei dele que diz que, de fato, o medo ele é fundamental para a sobrevivência. Seja qual for o grau de complexidade da forma da vida animal que ele está envolvido. Ele é uma reação a uma situação de perigo que pode ser real ou imaginário. E desta forma nós não podemos dizer que o medo é patológico. Então Freud está dizendo o seguinte, que independente da complexidade da forma animal, o medo ele existe. E seja um medo em relação a uma coisa que existe, ou alguma coisa que seja simplesmente imaginária, mas ele nos protege. E olhando por esse viés, nós não podemos dizer que o medo é uma doença, que uma pessoa que sente medo seja uma pessoa doente, que a pessoa sente mais medo que a outra, ela está adoecida, ou que ela está com algum problema de ordem psicológica. Então é isso que ele está dizendo. Mas a gente também entende, de uma forma muito simples, que existem vários tipos de medo, né? Então nós vamos começar a elencar alguns, começando por esses que a gente está vivendo nessa época. Medo de ficar doente. Todo mundo está com medo de ficar doente. Mas uns estão com medo de morrer. É outro nível de medo. Outros têm medo de falar em público. Outros têm medo de fazer uma live assim ao vivo, de se expor. Eu também não tenho essa habilidade toda, mas a gente vai vencendo o medo. Outros têm medo de altura. Eu, por exemplo, se me colocar na beira do penhasco, eu não chego para ver o que está lá embaixo. Eu não me sinto bem. Não me sinto bem nem na varanda do meu prédio. Outros têm medo de entrar na água. Outros têm medo de voar. Tem gente que morre de medo de voar, de pegar um avião. A gente pode dizer que é o meio de transporte mais seguro, que existem situações muito piores, muito menos seguras, como andar de automóvel numa rodovia no Brasil. É muito menos seguro do que voar. Mas pessoas vão sentir medo. Tem outros que têm medo ou pavor de sangue. Outros têm medo de escuro. É comum com crianças, mas há adultos que também têm medo de escuro. Tem adultos que não têm medo de escuro dentro de casa, mas se estiver passando numa rua escura, ele vai sentir medo, vai ficar apreensivo. Mas alguns nomes são dados diferente à mesma forma de sensação, né? Alguns não vão usar a palavra medo, porque medo parece que se opõe, né, à palavra covarde. Então quem tem medo é covarde, não é bem assim. Então alguns procuram
usar outros termos para representar o medo. Por exemplo, não, estou apreensivo, eu tenho uma apreensão. Não, eu estou preocupado. Não, eu estou ansioso. Ansiedade nada mais é que o medo antecipado. Não, estou angustiado. Na verdade, a pessoa está sentindo medo. E aquilo está produzindo dentro dele reações no próprio corpo que dão sinais de angústia, né? Então, o medo, ele surge de uma situação ou de uma sensação que é percebida como ameaçadora. Então, toda vez que você perceber uma situação ou tiver uma sensação que você está sendo ameaçado, essa percepção vai disparar em você o medo. E essa ameaça, ela pode ser física, ela pode ser moral ou pode ser de qualquer outra ordem. Existem várias formas de se manifestar o medo, de se perceber o medo, né? Então a ameaça pode ser física, moral ou de qualquer outra ordem. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. A pessoa que sente medo de entrevista de emprego ou de participar de uma reunião. Você sai, seu chefe fala, não, estou viajando, você vai na reunião me representar. Tem pessoas que morrem de medo. Ou então a pessoa que vai fazer um exame de saúde, vai fazer alguns exames e está na expectativa do resultado médico, mas está morrendo de medo que o resultado venha apontando alguma doença grave. Ou pessoas que têm medo de ser reprovados por uma pessoa ou num grupo de relacionamentos. Hoje a gente vive no WhatsApp, tem grupo de todo tipo, então muitas pessoas vão agindo politicamente correto para que a gente nunca tenha a reprovação de outras pessoas. A gente quer sempre sair bem na fita. Nem todo grupo é assim. Tem uns ranca-rabos que a gente conhece por aí, mas é uma maneira das pessoas também manifestarem medo de não ter aceitação pelos outros. Por isso que muitas vezes acontecem bullying nas escolas e por muitas vezes um jovem acompanha outros grupos de jovens fazendo outras coisas com medo de não ser aceito. Muitas pessoas têm medo que os seus pensamentos, né, sejam rejeitados por outras pessoas e isso possa provocar um rompimento de uma relação, de uma amizade, né, porque pensam de forma diferente. Outras pessoas estão trabalhando numa empresa e demissões estão acontecendo, né? Ou por um downsize, ou por uma reengenharia, ou por um problema que a gente está passando da pandemia, né? Um crash, as pessoas estão quebrando, enfim. E as pessoas sentem medo de que sejam o próximo da lista. Outras pessoas têm medo porque erraram. Medo de uma punição simples, porque de um erro simples, ou medo de uma punição grave. As pessoas podem ter medo até dos pais. Poxa vida, eu quebrei, então vou esconder. Não vou. Então as pessoas sentem medo dessa exposição. E principalmente as pessoas sentem medo de qualquer exposição a um risco, que seja ele individual ou seja ele coletivo. Então a gente precisa entender onde é que começa tudo isso, qual que é a origem do medo, né? Então a gente tem que entender como é que o medo se processa em nós, né? Primeiro, que desde a ansiedade, que nós já falamos aqui, que é um medo antecipado, o cérebro já começa a ordenar, a dar comandos, né? Nós já falamos um pouco em outras lives, né? Existem neurotransmissores que cuidam disso, como a adrenalina, existem hormônios como a noradrenalina, o cortisol, que participam disso. Então o cérebro ele manda, ele dá comandos, e isso desencadeia um monte de mudanças dentro do organismo. Por quê? Porque o cérebro ele tem um instinto de sobrevivência. Então, se você percebe alguma ameaça, o cérebro já dá comandos para preparar as defesas do seu corpo contra aquele perigo, né? Seja aquele lutar ou correr, mas você vai ser preparado para isso. Então, esses 2 hormônios, ou 3, são liberados em grandes quantidades no organismo depois que você passa por fortes emoções. Por isso, tomou um susto. Pode haver um disparo de adrenalina, de noradrenalina e de cortisol. Ou você sentiu medo de fato, ou apenas um estresse muito forte. Então, esse tipo de desencadeamento neuroquímico vai ser feito pelo cérebro, de maneira que vai provocar em você, no seu corpo, algumas reações diferentes. Por exemplo, tem pessoas que vão ter batimento cardíaco acelerado, vão ter taquicardia. Muitas pessoas sentem assim quando estão sob pressão. Muitas pessoas têm variação da pressão arterial. A pressão sobe, a pessoa começa a sentir tonteira e coisas desse tipo. Tem outras pessoas que têm constrição dos vasos sanguíneos. E existem outras manifestações, por exemplo, tem pessoas que sentem falta de ar. Então, essas manifestações decorrentes de um processamento neuroquímico
vão acontecer e vão se manifestar no corpo em função de situações onde o medo possa se manifestar. Seja ele disparado num susto, como eu citei, no estresse, ou uma situação ameaçadora de fato que você esteja enfrentando. Né? Então o corpo, ele normalmente tem condição de controlar esse nível dessas substâncias que foram disparadas em grande quantidade naquele momento de autoproteção, de maneira que você não vai sentir esse medo desmedido, né? Mas se o perigo se concretizar, não se concretizar de fato, aliás, esse medo, essa situação toda que foi estruturada pelo corpo, vai se desfazer naturalmente. Mas já falamos um pouco sobre o que é o medo, a sua definição, falamos de algumas terminologias que são utilizadas para caracterizar o medo ou para disfarçar o medo, né? Falamos de situações que nós enfrentamos no dia a dia, que são situações rotineiras, que acabam por despertar em cada um de nós o temor, como no trabalho, seja em casa, seja no hospital, enfim, seja numa situação de apresentação no trabalho, numa entrevista. Isso tudo pode acontecer. Já entendemos qual que é a origem, como que se processa do cérebro até se manifestar no corpo da gente. Mas o que eu quero chamar a atenção hoje é para aquilo que a Bíblia nos ensina em relação ao medo. Eu quero citar para vocês um primeiro exemplo bíblico, né, que está lá em Gênesis, capítulo 3, verso 8 e 10. Eu fiz uma montagem de versículos que vai dizer mais ou menos assim: E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, isso é, Adão e Eva, depois do pecado, eles ouviram, né? E aí Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E o homem que estava escondido respondeu: quando ouvi a sua voz no jardim, eu tive medo, porque estava nu e escondi-me. Bem, o homem estava nu desde sempre. A Bíblia diz isso no capítulo 2, versículo 25, que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então, por que agora isso se tornou um motivo de medo e de vergonha? Todo mundo que conhece a história narrada pela Bíblia sabe que ali aconteceu um pecado, aconteceu um deslize, aconteceu um afastamento de Deus, uma separação espiritual de Deus promovida pelo pecado. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse versículo é que ele revela pelo menos 4 informações importantes. Ela revela um fato, revela um momento, revela um motivo ou causa raiz e revela também uma ação decorrente, uma ação que aconteceu depois de tudo isso. O fato inquestionável é: Deus está no jardim à tardinha. Aliás, Deus ia toda tardinha conversar com Adão, bater papo com ele. Então era só questão do momento, do quando, e não do se, porque ele estaria lá. Então, quando esse fato acontece, Deus já estava no jardim à tardinha. Existe um momento. Ele diz: quando eu ouvi a sua voz. O momento em que ele sente medo é quando ele ouve a voz de Deus. E ele diz: eu tive medo. Qual que é a causa raiz? Ele teve medo porque ele tinha pecado, ele tinha quebrado uma aliança que Deus tinha feito com ele de não consumir a árvore do jardim. Isso é uma outra história que nós falamos depois. Esse é o fato. Ele cometeu um erro, ele cometeu um deslize, ele cometeu uma falha, ele cometeu um pecado. Então ele sentiu medo. Agora no momento, Deus está presente, é o fato. Ele ouve a voz de Deus, é o momento, perguntando onde ele está, porque ele não estava no lugar que ele deveria estar. Ele sente medo e se esconde, porque ele estava nu. Agora ele via a sua nudez, ele se via desprotegido, ele se via vulnerável. E a única forma que ele teve de se proteger foi se escondendo. Não que Deus fosse fazer alguma coisa com ele. Então muitas pessoas vão sentir medo, vão perceber alguma situação e vão ter uma ação decorrente. No caso aqui de Adão, foi se esconder. Então, o momento que ele faz isso, depois do erro. Então muitas pessoas têm medo, né? Cometem alguma falha, por exemplo, nesse caso que a gente está citando, então ele tem medo de ser arguido por conta de algo que ele fez. Ele tem medo da prestação de contas. Ele tem medo porque ele se sente devedor em uma situação, ele se sente vulnerável em uma situação. Ou simplesmente ele tem medo, como nesse texto, porque Deus disse para ele: no dia que comer dessa fruta,
certamente morrerás. Então, poderia ser o medo do dano da morte. Mas nesse caso é muito interessante porque no Éden era tudo perfeito e nada morria no Éden. Adão absolutamente sabia o que era a morte. Então, do que ele tinha medo? Ele tinha certeza que era alguma coisa que não era boa, porque Deus disse para ele. E Deus, sendo o Criador, se disse que alguma coisa iria acontecer, de fato iria acontecer. E com medo dessa punição, dessa situação desconhecida, ele teve medo. A causa raiz do erro dele é a desobediência. Ele estava desobediente e consciente disso. Ele estava consciente que ele errando ele seria punido. Então, essa consciência em uma desobediência também traz medo ao nosso coração. Quantas pessoas estão presas na sua casa buscando a Deus loucamente, como nunca fizeram, porque estão com medo de morrer. Porque estão com medo de morrer e na hora de prestar conta com Deus, a conta não fechar. Queridos, a gente tem que ser sóbrio, nós somos pessoas maduras. Tem pessoas que estão buscando a Deus por medo, porque perceberam que de fato as coisas estão acontecendo e muitas outras ainda vão acontecer. Nós devemos louvar a Deus porque a palavra de Deus está se cumprindo. Essa pandemia, você pode ter certeza que não vai ser a última. Isso não é profecia de mau agouro, isso é a confirmação do que está escrito na palavra de Deus. Nós devemos confiar no Deus da palavra, no Deus que nos protege, no Deus que nos ama, no Deus que nos guarda. A ação decorrente de Adão nada mais foi que uma ação de autopreservação. Mesmo que não fizesse sentido para ele. Eu não sei o que é morrer e não sei nem porque eu estou sentindo isso, mas eu vou me proteger. Adão não conhecia a morte. Morte não fazia sentido para ele. Mas ele tinha medo do desconhecido. Ele tinha medo daquilo que viria a acontecer. Mas existe outro exemplo bíblico que eu quero citar, para que a gente possa contextualizar isso tudo, que é um exemplo que está citado em 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1 a 4, somente que eu vou ler, a história do rei Josafá, um rei temente a Deus, um rei fiel a Deus, um rei que fazia de tudo pelo povo de Judá, e um rei que cumpria os mandamentos. E diz a história, eu vou narrar para vocês, que diz o seguinte: depois disso, depois de uma certa situação, sucedeu que os moabitas, um povo inimigo de Israel, os amonitas, outro povo inimigo de Israel, e com eles alguns dos meunitas, que também eram povo inimigo de Israel, da montanha de Seir, vieram contra Josafá para fazerem guerra. Eles se juntaram e falaram assim: vamos dar um pau naquele rei lá, vamos juntar e vamos tomar a terra dele. Josafá não tinha feito nada. Esse era o fato. Nós aprendemos 4 coisas. Esse era o fato. As pessoas se juntaram e vieram contra ele. Então vieram alguns homens dar a notícia a Josafá. Notícia ruim corre rápido, gente. Esse foi o momento, quando a notícia chegou. E eles estavam dizendo: vem contra ti uma grande multidão da montanha de Edom, além do mar. E eles já estão aqui, ó, em Hazazon Tamar, aqui perto. Hazazon Tamar é uma região próxima à Judéia. Então, em En-Gedi, próximo a Jerusalém, próximo à área onde eles estavam. Então, além de ter a notícia veio nesse momento e falando que estavam bem próximos. Então, essa é a causa raiz. Além do momento ter acontecido, da notícia ruim, o fato de eu ter medo é que os inimigos estão muito próximos. Quantos de nós estão com medo do Covid-19 porque ele pode estar muito próximo de nós? Quantas pessoas não chegam perto das outras, tem que manter distância, porque se chegar muito perto, eu tenho medo de ser contaminado. Eu uso máscara para não ser contaminado, eu uso luvas, eu lavo as mãos. Foi bom, em parte, que muita gente que não tinha asseio começou a aprender a ter. Tinha gente que não lavava a mão, ia no banheiro e não lavava a mão. Quantos homens fazem isso? Quantas vezes eu entrei em restaurante, nego bem vestido, entrava no banheiro e saía sem lavar as mãos? Quantas vezes? Quantas vezes na casa faziam coisas, né? Às vezes uma coisa caia no chão e ninguém viu, pegou. E hoje todo mundo morrendo de medo. Então a causa raiz era a proximidade. Mas presta atenção na atitude de Josafá, que foi absurdamente diferente da atitude de Adão. A Bíblia diz que então Josafá teve medo. Ele teve medo por causa desse fato, do momento que ele recebe a notícia e da proximidade dos inimigos dele. Ele teve medo, ele é humano. Significa que uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que está cumprindo suas obrigações
vou chamar religiosas para alguns estão na sua devoção. Pessoas normais sentem medo, pastor sente medo, apóstolo sente medo, padre sente medo, pároco, missionário, pessoas normais sentem medo. E ele sentiu medo. Só que a atitude dele, a ação decorrente, a Bíblia diz que ele se pôs a buscar o Senhor. Ele se pôs a buscar o Senhor. Ele apregoou um jejum para todo o povo. Pessoal, vamos lutar junto, vamos orar a Deus, vamos jejuar junto. Quantas pessoas quando veem anúncio, jejum nacional, zombam, fazem chacota, mas estão morrendo de medo por dentro. Não têm a hombridade de assumir que podem lutar junto, que podem guerrear junto, mas estão morrendo de medo por dentro. E se forem para o hospital, com certeza vão fazer um pedido de oração. Orem por mim, peçam a Deus por mim, peça a Deus por um parente meu, por um amigo meu. Mas muitos estão fazendo chacota com coisa séria. Josafá não, ele se pôs a orar. Ele, além de dar o exemplo de orar e jejuar, ele convidou todo o povo a fazer. É isso que a gente faz quando a gente manda um WhatsApp para alguém e fala, pessoal, vamos orar pelo Brasil, vamos jejuar pelo Brasil, para com essa guerrinha idiota de direita e esquerda, de ficar tirando um no outro de fogo amigo, querendo ter razão, querendo dominar a opinião, como se estivessem certo. Vamos ler a Bíblia, que lá tem resposta para todos esses posicionamentos. O cristão tem que se posicionar a favor de Deus. Nós servimos a um reino teocrático e não a um reino democrático. O nosso reino não é desse mundo. Nós temos que ter essa consciência. E é lá que está a nossa regra de fé e de conduta. É nisso aqui, ó. Não é no programa de governo, não. Tem muito crente que está falando um monte de besteira porque não consegue entender a que espírito está servindo. A ação de Josafá foi orar e ele disse que Judá se ajuntou. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades vieram para buscarem ao Senhor. Queridos, eu quero conclamar a vocês. Em vez de nós ficarmos digladiando, discutindo opiniões, vamos nos unir para orar pelo Brasil. O presidente que está eleito e democraticamente eleito, é um direito dele. Ele precisa das nossas orações e não das nossas opiniões. O que nós precisamos fazer é o que a Bíblia nos ensina. Ore para que vocês tenham vida quieta e sossegada. Ore para quem está em autoridade, porque toda autoridade foi constituída por Deus. E quem luta contra a autoridade se vê lutando contra o próprio Deus. Isso é princípio bíblico. E tem muito cristão fazendo um monte de atrocidades. O que menos importa nesse momento são as nossas opiniões. Fulano mandou usar o remédio tal, o outro não quis. Queridos, nós temos que buscar em Deus. Os inimigos são vários. Existem inimigos travestidos, disfarçados, que aparentemente querem o nosso bem, mas não querem. Eles querem se dar bem. Nós precisamos de nos posicionarmos, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é nesse nível contra pessoas, mas a nossa luta é lá em cima. Mas muitas vezes a luta que nós temos que enfrentar, nós não conseguimos vencê-la por causa do medo. Nesse texto nós aprendemos também 4 coisas. Que o fato é real e a gente não pode enfrentá-lo com negação. Tem pessoas que, não é bem assim. Negar o fato não muda a situação. A segunda coisa que a gente tem que aprender é que muitas vezes o momento em que nós recebemos um ataque não está no nosso controle. Ninguém disse, manda o Covid em 2020 porque nós vamos estar preparados para enfrentá-lo. Não. Muitas vezes o momento onde o medo se instala não está no nosso controle. A terceira coisa que nós aprendemos, que o motivo, a causa raiz, nem sempre é culpa nossa. Você entende isso? A pandemia não é culpa sua. Mas nós estamos todos no mesmo barco. Muitos, apesar de saberem que a culpa não é dele, ainda estão gastando tempo de procurar os culpados. É lógico que existe um responsável, sem sombra de dúvida. Agora não é o momento de procurar culpa e nem de se sentir culpado. Perdi um familiar, eu estou me sentindo culpado. Eu perdi um amigo, estou me sentindo culpado. Perdi um colega de trabalho, eu não devia estar trabalhando. Eu estava contaminado e não sabia, ele pegou de mim. Querido, não é hora de se culpar. A quarta coisa que nós aprendemos,
que a ação decorrente de toda essa situação é nossa responsabilidade e decisão. Nós somos responsáveis pela decisão que nós tomamos a partir de agora. Nós não podemos viver refém de pessoas. Nós não podemos ficar reféns do medo. Nós não podemos viver o resto da nossa vida como presidiários. Nós não podemos viver o resto da nossa vida com medo de morrer. Entenda, eu não estou fazendo apologia contra isso ou contra aquilo, não. Entenda o que eu estou dizendo, estou falando para você. Porque muitos se tornaram reféns do medo. Pessoas que têm medo de botar o pé fora da rua. Fora na rua para comprar uma coisa porque é necessária. Tem pessoas que estão tomando banho de álcool com medo. Existem exageros absurdos, porque a pessoa foi dominada pelo medo. Mas a Bíblia nos orienta algumas coisas. A palavra de Deus nos ensina onde nós devemos colocar o nosso foco e a nossa energia. Nós só podemos agir naquilo que está nas nossas mãos e no nosso poder. Isso se chama locus de controle interno. Está nas suas mãos resolver o problema da China? Está nas suas mãos resolver o problema da cloroquina? Está nas suas mãos resolver o problema da economia? Não, mas está nas suas mãos o poder de orar, o poder de jejuar, o poder de clamar a Deus, o poder de se entregar à palavra, de declarar a palavra de Deus, de parar de discussões improdutivas, discussões inócuas, discussões que se tornam verdadeiras imbecilidades e se dedicar àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque Deus não erra. Mas muitas pessoas querem ser melhor que Deus, a opinião deles vale mais do que a opinião de Deus. Eles sabem mais do que Deus porque estão mais instruídos do que Deus. Eles têm todas as informações nos seus arquivos. Olha, Deus, você sabe isso aqui? Você viu essa reportagem? Queridos, Isaías entrou no templo num dia de calamidade na morte do rei Uzias. Nós já falamos isso. E quando ele entra no templo, ele tem uma visão de Deus assentado no alto e sublime trono. Deus está no lugar que ele sempre esteve, no controle, soberano, absoluto, todo-poderoso, ciente de todas as coisas e com as mãos estendidas para nos abençoar. Outra coisa que nós aprendemos nesse tempo é que nós podemos pedir ajuda se for necessário. Nós não precisamos ficar presos, isolados, sozinhos. Nós podemos conversar como estou fazendo com vocês. Não são tantas pessoas, mas nós estamos numa live e esse compartilhar de uma palavra do meu coração para o coração de vocês, com certeza, eu não tenho dúvida, que vai trazer paz para alguns que estão ouvindo, ou vai trazer confirmações para alguns que já sabiam disso, ou vai trazer pelo menos um ponto de reflexão para quem pensava diferente. Nós podemos pedir ajuda. Nós podemos convidar as pessoas, nós podemos levar uma palavra de equilíbrio para as pessoas. E a gente também tem que entender que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Que Ele é que é socorro bem presente na hora da angústia. É Ele que é socorro bem presente. É Ele que pode ser o socorro bem presente na hora da angústia. Nós temos a quem recorrer. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos largados, abandonados na terra, como muitos pensam e muitos pregam por aí. Deus criou o mundo, pegou a chave, jogou para trás e foi embora. Queridos, esse não é o nosso Deus. Mas existem coisas que a Bíblia nos fala e nos ensina e nos prepara para enfrentar o medo. Quando nós exercitamos declarar a palavra de Deus, que muitos sequer põem a mão nela para ler. O que eu vou declarar se eu não consigo nem saber o que eu tenho para declarar? Mas eu quero compartilhar com vocês alguns versículos que te ensinam e te mostram que Deus já nos deixou preparado para que nós tivéssemos uma palavra poderosa na nossa boca, para nós declararmos com convicção, na certeza de que essa palavra é a verdade e que Deus nos ouve, que Deus vela pela sua palavra para cumprir, porque nenhuma palavra que sair da boca dele vai voltar vazia, mas ela vai produzir os efeitos, os resultados que lhe apraz, os resultados para o qual ela foi liberada. Deus deixou porções generosas da palavra para nos auxiliar, e eu quero compartilhar alguma delas com você. A primeira delas, Davi, Salmo 56:3, no dia em que eu temer, no momento em que eu sentir medo, eu hei de confiar em ti.
decisão decorrente. No instante, existe um fato, mas no momento em que eu sentir medo, independente de qual seja a causa raiz, eu hei de confiar em ti. O mesmo Davi, em Salmo 27, verso 1, ele declara: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. A quem eu temerei? Ao homem? Ao Covid-19? Ao desemprego? À desesperança? A quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ele está se auto-questionando o que muitas pessoas sentem medo e não sabem responder ao que estão temendo. Mas Isaías 26,3 diz assim: tu conservarás em paz. Deus, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. É a palavra de Deus trazendo a segurança, a certeza que há um Deus que nos protege, um Deus que nos guarda, um Deus que nos fortalece, um Deus que nos protege. Mas na Bíblia também existem vários versículos falando para a gente não ter medo. Muitos pregadores, já mencionaram que existem pelo menos 365 vezes a palavra no termo não temas na Bíblia. Outros falam até 366. De fato, isso não é verdade, mas eu vou contextualizar o porquê que nós falamos isso. Já fizeram estudos de verificação de quantas vezes o termo não temas ou similares, tanto no inglês quanto no português e em N versões, aparecem na Bíblia. O máximo que eles acharam foi 119 vezes na versão moderna da King James ou do novo padrão americano. 119 vezes, na corrigida 97, tal. Mas por que nós podemos garantir que todo dia nós temos um não temas para Deus, dito de Deus para nós? Porque Deus disse isso para Josué. Ele fala: não fui eu que te enviei, não fui eu que te dei um comando de ir, de avançar. Então não tema, não se espante, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Isso estabelece um princípio, que todo mundo que Deus envia, Deus tem um não tema para ele. E nós fomos enviados por Deus. Nós fomos comissionados por Deus no ID de Jesus. Então nós temos também o não temas como retaguarda, nós temos o não se espante como retaguarda, nós temos o eu sou o teu Deus que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele diz isso em Mateus 28, ele repete a mesma instrução: todo poder foi me dado nos céus e na terra, portanto, ide sem medo, eu estou comissionando vocês, é para todos os dias do ano, até o fim da nossa vida, nós não precisamos ter medo. Ele está conosco, ele prometeu isso e ele é fiel para cumprir. Mas existem vários versículos na Bíblia, eu quero ler alguns para você. 1 Marcos 5,36, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, somente creia. Quando ele estava a caminho para curar ou para ressuscitar a filha desse homem, que vieram as pessoas: não vai perturbar mais o mestre. Jesus não se importou com o que eles estavam falando. Ele disse: não preste atenção nisso, apenas creia. Querido, não preste atenção no que estão falando na televisão. Não preste atenção nas várias mensagens de medos que estão transitando pelas redes sociais, produzindo e reproduzindo pânico. Apenas creia. Declare a palavra. Isaías 41:10 diz: por isso não temas, não tenha medo, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isso é uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de empoderamento. Deuteronômio capítulo 31, verso 6, ele diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa disso tudo que está acontecendo. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Foi a fala de Jesus em Mateus 28. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele não mente, ele garante isso. Seja pela vida, seja pela morte, ele nunca nos abandonará. Mas também em Isaías capítulo 41, 13 e 14, ele diz assim: pois eu, o Senhor, o seu Deus,
sou o que te segura pela tua mão direita e diz a você, não tenha medo, eu te ajudarei, não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, ó pequeno povo de Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Josué 1,9, eu acabei de citar pouco antes, não fui eu que te ordenei, não fui eu que te mandei, não fui eu que te enviei nessa missão. Seja corajoso, seja forte, não se apavore, não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Queridos, professe a palavra de Deus, abra sua boca, declare a palavra de Deus, recite versículos da Bíblia, porque isso vai encher o seu coração de esperança, vai encher o seu coração de paz, vai encher o seu coração da convicção do amor de Deus, da certeza que Deus te ama, que Deus te guarda, que Deus te protege. Eu tenho certeza, querido, eu tenho certeza que Deus está olhando por você e pela sua família. Eu tenho certeza. A palavra nos garante isso. Mas a palavra de Deus também diz em Sofonias, capítulo 3, versos 16 e 17. Naquele dia dirão a Jerusalém, não tenha medo, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar. Ele se regozijará, ele se alegrará em você, com seu amor te renovará, e ele se regozijará em você com brados de alegria. Isso era um hino que a gente cantava na minha época de adolescente. A gente gostava de cantar, Senhor Deus está no meio de ti, Senhor Deus te salva. Esse é o Deus que nos ama, com amor te renovará. Esse é o Deus que nós devemos exaltar. Sofonias está dizendo que a gente não precisa ter medo, que esse Deus vai fazer com que nós brademos em canto, em alegria, por causa dele. Mas também Isaías 49 diz assim, você que traz boas novas a Sião, você que fala do Evangelho, você que fala em nome de Deus, você que fala com alegria da palavra de Deus, você que traz boas novas às pessoas, suba no monte alto, vá bem alto. Talvez subir no Monte Alto seja fazer uma live, ter a coragem de se expor. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga à cidade de Judá, aqui está o seu Deus. É isso que eu estou fazendo. Eu estou subindo no Monte Alto para bradar. Aqui está o nosso Deus. O Deus que nos protege, o Deus que nos garante a vitória, o Deus que nos fortalece, o Deus que nos ajuda, o Deus que nos empodera, o Deus que nos alimenta, que nos sustenta, o Deus que traz a provisão. É esse Deus que eu trago na mensagem de Boas Novas. Joel 2,21. Não tenha medo, ó terra. Regozija-te, alegra-te. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Enquanto as pessoas estão apavoradas com os olhos fechados de medo, Deus está trabalhando e Deus está fazendo coisas grandiosas. Deus está fazendo coisas impensadas pelos homens, invisíveis aos olhos dos homens, mas eu tenho certeza que elas vão sair à luz pós-pandemia. Elas vão sair à luz e muitas pessoas vão entender que o nosso Deus é um Deus de verdade, um Deus poderoso, um Deus de misericórdia, que nos protege, que nos guarda. Mas a palavra de Deus também diz lá em 2 Reis 6,17, vocês conhecem esse texto, a história que os reis da Síria atacaram Israel, foram buscar Eliseu porque ele revelava os segredos do rei. E a história é mais ou menos assim, o profeta respondeu para o seu ajudante, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz e ele viu uma colina cheia de cavalos de fogo e carros ao redor de Eliseu. Quantas vezes nós estamos cegos diante daquilo que Deus está fazendo? Peça a Deus que abra os seus olhos. Ore para que Deus abra os olhos das pessoas que estão à sua volta, para que eles possam ver esperança e proteção no Deus que é fiel, no Deus que não nos abandonou. Deuteronômio 3, 31, 18 diz assim, o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, não temas, não te espantes. Juízes 6, 23, porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo,
não temas, você não morrerá. Provérbios 3, 25, não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier. Não tema o pavor da peste repentina e nem as ações maldosas, maléficas que os homens estão tramando, que políticos estão fazendo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, contra o povo, usando desse momento em covardia, em traição, para se aproveitarem de situações de vulnerabilidade, para encher os seus bolsos, para fazerem coisas que não são recomendáveis, que não são ortodoxas. A gente precisa entender que existem pessoas más, pessoas disfarçadas, travestidas e escondidas atrás de papéis, que estão se aproveitando desse momento. Mas a Bíblia está dizendo, não tema nem o pavor repentino e nem a assolação desses ímpios quando ela vier. Isaías 43, 1, ele continua, mas agora, assim diz o Senhor que te criou. Assim diz o Senhor que te criou, ó José, ó Maria, ó Rita, ó Norina, José, Pedro, o Deus que te criou e te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, você é meu. É isso que Deus está nos falando. Nós temos alguém de quem nós somos propriedade dele. Alguém que zela por nós, alguém que nos guarda. Isaías 44, 2. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre. O Deus que te viu de maneira informe no ventre da sua mãe, como diz em Salmo 139. É ele que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu. E tu, Jerusalém, a quem eu escolhi, não tenha medo. Eu estou com os olhos sobre vocês. Jeremias 1,8, não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. As pessoas com medo do pós-pandemia, o que as pessoas estão fazendo, a Bíblia está dizendo, não tenha medo diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Lamentações de Jeremias 3,57, tu te aproximaste no dia que eu te invoquei e disseste não temas. Querido, a Bíblia está dizendo que quando nós clamamos a Deus, Ele se aproxima de nós. Vou ler de novo para você. Tu, ó Deus, te aproximastes de mim quando eu te invoquei. E o Senhor me disse, não tenha medo. Esta é a palavra que Deus está trazendo para o seu coração. Quando você invocá-lo, quando você clamá-lo, quando você levar a sua oração ao céu, seja pela sua vida, seja pela vida de pessoas a quem você ama, Ele vai se aproximar de você e vai dizer para você, não tenha medo. Finalizo com Apocalipse 1,17. Jesus aparece na hora da revelação final em Apocalipse para João. E no versículo 1,17 ele diz assim, João diz assim, quando eu vi a majestade dele, eu caí aos seus pés como morto, tamanha era a glória dele. Eu caí aos seus pés como morto, desfalecido, sem forças. E o versículo continua, mas ele pôs sobre mim a sua mão, a sua destra. Ele colocou sobre mim a sua mão de poder, dizendo assim, não tenha medo. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o início, eu sou o fim. Eu tenho controle de todas as coisas nas minhas mãos. Por isso eu te fortaleço. Não tenha medo. Queridos, eu disse tudo isso para vocês e li esse monte de versículo que muitas pessoas podem pensar, poxa vida, o pastor fez uma live para ler versículos. Sim, porque muitos de vocês, ou alguns de vocês pelo menos, não sabiam sequer os versículos que eu citei aqui. Que estão dizendo para que você não tenha medo, que estão dizendo que você tenha coragem, que você tenha confiança em Deus, que você se entregue, que você se derrame aos pés dele, porque ele está garantindo a sua caminhada e a sua vitória. Eu estou dizendo tudo isso porque em Romanos capítulo 15, verso 4, nos ensina, portanto, tudo que dantes foi escrito, tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito para me ensinar,
foi escrito para te ensinar, para que pela constância, pela firmeza, pela consolação proveniente das Escrituras, nós possamos ter esperança, nós possamos ter coragem, nós venhamos a não ter mais medo, mas que nós possamos nos posicionar diante de Deus. Eu quero finalizar, antes de nós orarmos, e citar mais um versículo que está em Romanos, capítulo 8, verso 31. Talvez eu cite até mais um versículo, que diz assim: que diremos, pois, a essas coisas? Tantas situações conturbadas, tantas dificuldades, às vezes no seio familiar, famílias desestruturadas, disfuncionais, presas dentro de casa, que já viviam num pé de guerra e agora estão presas como se estivessem presas não no lar, mas dentro de uma jaula. Pessoas que se estranham, pessoas que não se conhecem, pessoas que não se respeitam, que não se amam, e muitas vezes nós chamamos isso de família. E de fato é. Pessoas imperfeitas. E lá fora a pandemia, lá fora a ameaça do desemprego, lá fora o fantasma da morte. E a Bíblia está dizendo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Mas a resposta vem no mesmo versículo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tenha coragem, querido, de recitar esse versículo comigo. Diga assim: que direi, pois, a despeito de todas essas coisas? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é pela minha família, quem será contra a minha família? Se Deus é pelo meu emprego, quem será contra o meu emprego? Se Deus é pela minha provisão, quem será contra a minha provisão? Declare a palavra de Deus. Permita que o Senhor transforme a sua realidade. Eu tenho certeza, eu tenho profetizado que pós-pandemia Deus vai fazer coisas tremendas. É fácil profetizar quando as coisas estão acontecendo ou depois que elas já aconteceram. Eu quero ver coragem para profetizar antes que elas aconteçam. Como Deus nos diz: eu sou aquele que digo as coisas antes que aconteçam, para que vocês saibam que eu sou o único, que eu sou Deus que estabeleço todas as coisas. Nós devemos abrir a boca e profetizar. Muitos só conseguem ver o vale de ossos secos, mas os olhos de Deus veem um grande exército. E Ele pergunta para cada um de nós: o que você está vendo? Deus, eu estou vendo um vale de ossos sequíssimos. Eu só estou vendo morte. Eu só estou vendo estatísticas subindo. Eu só estou vendo gente propagando notícias de morte. E muitos até comemorando. Mas Deus pergunta: pode esses ossos reviver? Pode essa situação ser mudada? O profeta diz: o Senhor sabe. Ele diz: então profetiza. Abra a tua boca. Abra a tua boca e profetiza. Declara com sua boca aquilo que você deseja, aquilo que você quer para a restauração da vida desses ossos. E ele começa a profetizar. Eu quero orar com você, querido. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero liberar uma palavra de vida sobre todos esses que nos ouviram e esses que ainda nos ouvem. Eu quero liberar uma palavra de restauração, uma palavra de socorro, uma palavra de bênção, uma palavra de sustento, uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra, meu Deus, que afugenta o medo, porque o perfeito amor afugenta, lança fora todo medo. E o perfeito amor está no Senhor e no teu Espírito que foi abundantemente derramado nos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, visita as famílias, visita os empregos, visita, meu Deus, as mentes, visita os corações, visita, meu Deus, afugentando a ansiedade, afugentando a desesperança. Pai, em nome de Jesus Cristo, traz estabilidade às casas, traz harmonia, traz entendimento, traz comunicação, traz diálogo, traz respeito, traz honra, meu Deus. Eu quero abençoar cada um desses que tem ouvido essa palavra e declarar que a palavra que foi lida, que foi pronunciada nesse momento de apresentação ao vivo, que todas elas saíram da tua palavra, a Santa Bíblia, palavra que não voltará vazia, mas que ela possa produzir na vida dos seus filhos o fruto que lhe apraz e que eles sejam empoderados, que eles sejam fortalecidos na força do seu poder, em nome de Jesus. Assim eu os abençoo. Muito obrigado, Senhor.
Queridos, muito obrigado por esse tempo, vocês que participaram. Que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te encher de esperança, que Deus possa renovar as suas forças. Recebe a bênção do Senhor que nós declaramos sobre vocês em nome de Jesus. Muito obrigado, fiquem na paz. Nós temos na sequência às 20 horas, live com o apóstolo Lamartine Pozella, na verdade às 20 horas, às 21 horas e às 22 horas. Às 20 horas ele vai falar com Asaf Borba, um excelente homem da área de louvor, antigo, muito conhecido. Às 21 horas ele vai falar com o apóstolo Cláudio Duarte, que vai ser tremendo. E às 22 horas ele e a apóstola Lilian estarão ministrando sobre o Espírito Santo, porque domingo que vem é dia de Pentecoste. Deus abençoe todos vocês, muito obrigado, fiquem com Deus, no nome de Jesus. Um beijo grande para todos. Fiquem na paz.